Ela já teve restaurante, fez lançamentos, dropshipping, apostas esportivas, agência de marketing, mas levou 18 meses para conseguir monetizar um canal. Até que no dia do seu aniversário postou um vídeo que mudou tudo. 10 dias depois, canal monetizado. Coincidência, destino ou recompensa? Tá começando mais um Channelscast. Olá, meu amigo, minha amiga que nos assiste aqui na internet. Sou o Gui Dias, está começando mais um Channelscast. Hoje vai ser o melhor episódio de todos, com uma aluna nossa que monetizou agora, incrivelmente, um canal em inglês. Senhoras e senhores, com vocês, Flávia Machado. E aí, minha amiga, tudo bem? Oi, Gui, bom dia, tudo bem, pessoal? Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Beleza, vamos que vamos. A gente viu lá o seu post na sala de conquistas, né? Você sempre muito engajada na nossa comunidade, participando de todos os Sim, encontros, todas as lives, comentando. Uma das alunas mais engajadas do clube. Com certeza muita gente te conhece lá e vai conhecer agora aqui também o seu rostinho no ao vivo, né? No Channelscast aqui, incrível. Vamos lá, Flávia, fala pra mim, por favor, como é que começou essa coisa aí de canais anônimos, ganhar renda na internet, o que que você fazia lá atrás, como é que você foi parar aqui? Conte a sua história pra gente. pode deixar. Vamos lá. Eu sou formada em técnica de segurança do trabalho também, e depois eu formei em engenharia de produção. Eu atuei como técnica por 8 anos, tá? Aí quando eu saí dessa empresa, que eu morava em Eunápolis, que é uma cidade próxima da minha aqui, eu resolvi empreender. Mas empreender fisicamente, né? Eu abri na época um restaurante de comida fitness, que eu era dessa área, né? De academia, essas coisas assim, junto com um sócio meu também na época. E aí a gente começou a empreender, foi no ano de 2018, eu comecei a empreender nessa época, né? E aí, acabou não dando certo algumas coisas, a gente resolveu desfazer a sociedade e eu voltei para minha cidade. E aí eu voltei no final de 2019. E aí eu falei, cara, o que que eu vou fazer da minha vida, né? Fiquei assim, eu tava desolada. Falei, não sei o que que eu vou fazer, não quero voltar a atuar como técnica de segurança, o que que eu vou fazer? E aí comecei a pesquisar e eu, assim, como eu trabalhava com comida fitness para adulto, né, no restaurante, eu falei, por que não trabalhar com comida fitness para criança? Era uma coisa que não tinha na minha cidade, né? Falei, por que que eu não faço entrega de lanches para crianças e começo a criar essa cultura de comida saudável para crianças? E aí peguei essa ideia junto com minha mãe e falei, mãe, tivesse essa ideia, vamos encarar? Ela falou, Flávia, super te apoio. E minha mãe, assim, ela cozinha perfeitamente bem. E ela falou, super te apoio, vamos. E aí fiz os folders, tudo bonitinho, né? Como eu sempre tive praticidade nessa área de design, fiz todos os folders, fui de escola em escola entregando. E assim, o pessoal abraçou mesmo a ideia. E eu falei, cara, legal, deu certo. E isso foi assim, meados de dezembro de 2019. E aí, quando foi para janeiro de 2020, eu comecei esse projeto. Então, assim, consegui captar bastante cliente, né? Bastante pais ali, e fazia as entregas, eu mesmo que fazia as entregas nas escolas, né? Do lanche, minha mãe me ajudava a produzir os lanches, e foi dando super certo. Eis que veio a pandemia, em meados ali de início de março. E aí eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Porque aí as escolas já não estavam funcionando mais, as crianças estavam em casa, eu falei, não faz sentido eu continuar com isso. E eu falei, o que que eu vou fazer? E aí foi quando surgiu o marketing digital, que eu não conhecia, né, na época, e foi a época que estourou mesmo, que o pessoal na pandemia começou a buscar essas coisas de renda online, e aí tinha um cara aqui na minha cidade que ele vendia curso ensinando a fazer renda extra pela internet. E aí eu peguei, comprei o curso dele, comecei assim, desesperadamente a estudar, né, com medo ali das contas chegarem, e comecei a aplicar. E aí eu tive bons resultados, eu também era afiliada do curso dele, então assim, como era uma coisa nova, na época, eu postava muito resultado meu com o meu link de afiliado e vendia o curso dele também. Então, assim, eu fiz uma grana bem legal, mas com o tempo, muita gente começou a fazer isso também. Então, a concorrência foi ficando muito grande e aí meus resultados foram caindo. E aí eu falei, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? E aí eu ainda assim, eu ainda vendia como afiliada, fiquei um bom tempo, e aí fui me afiliando a outros tipos de produtos e fui assim, engatinhando ali, né? Falei, vou tentar me afiliar a outros produtos também para vender, mexia com tráfego pago na época também, mas não tive assim resultados tão expressivos com o tráfego pago. E aí falei, preciso fazer outra coisa. E aí, na época, a gente eu comprei um outro curso de um outro mentor que era sobre lançamentos. Ou seja, era você colocar pessoas no grupo do WhatsApp e fazer ofertas de produtos, né? E assim,
começou a dar muito certo, muito certo. Era na época um produto de confeitaria, então assim, era um público mais velho que consumia, né, esse tipo de produto, e aí começou a dar muito certo. E aí eu tive ótimos resultados também, e com o tempo também aconteceu de ir caindo, né, a média de faturamento e tal. E aí eu fiz parceria com um sócio meu até hoje ele é meu sócio em vários outros projetos também. Muito legal, desde 2020 a gente está junto aí. E aí ele falou, Flávia, vamos tentar outros produtos, vamos testar outros produtos. Só que na época eu tinha que investir, né, na questão de tráfego. E eu estava com caixa bem reduzido. E eu falei, vamos, com o caixa que a gente tem aqui, vamos tentar. E aí um lançamento deu certo, aí outro já não deu, e aí aquilo foi me desanimando. E aí eu falei, cara, eu preciso ter alguma coisa para me dar um faturamento ali meu, algo meu, sabe? Algo criado por mim. E aí fiquei patinando. Eis que apareceu para mim o dropship. Então, assim, já saí do infoproduto, fui para o dropshipping. Isso em 2022, mais ou menos. Passava alguns anúncios para mim e eu falei, cara, por que que eu não posso ter minha loja com os produtos legais? Né? Como eu falei, eu sempre gostei muito de design, então, assim, eu tenho a facilidade de criar essas coisas de loja, de capa, de não sei o quê. E eu falei, pô, por que que eu não, né, vou criar minha loja? E aí mergulhei no dropship. Esqueci todo o resto. Falei, vou pro dropship. E aí comecei, tive um resultado muito legal no primeiro mês, assim. Se eu não me engano, eu faturei acho que R$ 3.000. Só que aí no segundo mês eu falei, cara, não é tão assim como a gente pensa, né? Porque a gente vê o faturamento da galera, mas o dropship a sua porcentagem de retorno é muito baixa mesmo. Então, assim, você investe às vezes, investe não, às vezes você tem um faturamento de R$ 10.000 ali, mas só vai para o seu bolso cerca de 2, 3 mil. Então, tem a questão de desconto de fornecedor, várias coisas que você tem que pagar. E aí eu falei, não é uma margem que eu vou conseguir escalar muito, né? E aí fui desanimando do dropship, fui desanimando, fui desanimando. Eis que eu fui para o mercado de apostas. E aí eu comecei no mercado de apostas. E aí, na época, a gente comprou um curso de um rapaz, eu e meu sócio, que ele tinha um método muito legal, que era de você, tipo, confrontar resultados entre contas. Então, tipo assim, eu tenho a minha conta e aí você tem a sua. A gente vai confrontar um resultado aqui entre as contas, e independente do resultado que bater, você vai ter lucro, porque a casa ela te dá alguns benefícios ali, né? Às vezes alguma aposta grátis, alguma free bet, alguma coisa assim. Então a gente lucrava em cima dessas free bets. Então assim, era algo totalmente legalizado, tá? Antes que o pessoal ache aí que eu mexi com tigrinho, essas coisas, Deus me livre, gente, nunca fiz isso. E aí foi assim a virada de chave. Por quê? Na minha cidade ninguém fazia isso, ninguém fazia. E era um método assim que praticamente ninguém conhecia. Foi na época que a gente mergulhou no Oceano Azul e eu falei com meu sócio, eu falei, cara, vamos fazer o lançamento desse projeto, porque vai dar muito bom. E aí comecei a postar no meu Instagram mesmo, resultado de aposta, ensinando um pouco dos métodos, né? Botava assim aquele mel na boca do pessoal e depois eu fazia uma chamada para o grupo. Eu falo, gente, ó, a gente já tem o curso todo gravado, a gente tinha tudo gravadinho, as aulas, tudo bonitinho. Eu falei, vamos chamar essa galera pro grupo. E aí eu já tinha passado o valor, né? Na época era R$ 150 a mensalidade do grupo. Então, assim, era um valor legal. E eu falei, vamos chamar essa galera pro grupo. Isso foi em 2022. E aí, assim, como eu já vinha do marketing no meu Instagram, o pessoal tinha uma certa confiança em tudo que eu sempre falei, tudo que eu sempre mostrei pro meu Instagram, eu sempre fui muito transparente e verdadeira. Então, certas coisas que eu postava, o pessoal confiava. Tipo assim, ah, não, é Flávia que tá postando? Eu vou aprender também. Então, isso para mim foi muito positivo. E aí, quando a gente lançou o grupo, muita gente entrou, muita gente entrou. A gente tinha um faturamento muito legal, assim, de mensalidade do grupo, fora o lucro das apostas em si, que a gente tinha bastante conta, né? A gente tinha uma contingência de conta muito grande, então as apostas davam um lucro muito legal. Então foi uma grande virada assim na minha vida de faturamento. Foi a época que eu tive assim uma condição financeira muito legal, muito legal. E aí eu fui mantendo isso por cerca de 2 anos. O pessoal sempre entrava, sempre pedia para participar dos grupos, e eu mesma que era mentora, né? Eu junto com meu sócio, eu que tirava dúvida da galera, eu que mandava os vídeos de apostas, como que tinha que fazer, era tudo bem mastigadinho. E aí quando foi finalzinho ali de 2024, começou a questão da legalização das casas.
E aí, o pessoal começou a ter dificuldade de fazer saques, porque estava pedindo reconhecimento facial, uma burocracia um pouco maior. E aí eu falei, Felipe, e agora? O que que a gente vai fazer? Porque muita gente começou a sair dos grupos porque estava tendo dificuldade nessa questão de saque, enfim, as casas estavam pedindo IP das pessoas. Não, em resumo, dificultou a questão das apostas. E aí a gente também estava tendo dificuldade. E aí eu falei com o Felipe, falei, cara, o que que a gente vai fazer agora? Porque meu faturamento, sabe, ele caiu drasticamente uns 70%. E aí eu fiquei preocupada, porque eu também já não estava conseguindo mais apostar com mais tranquilidade. E aí eis que começou a passar Cassiano na minha vida. Isso finalzinho de 2020, em 2024. Começou a passar anúncios dele. A gente estava ainda nesse período de apostas, e aí Cassiano começou a passar para mim. Aí, às vezes, passava anúncio dele, eu meio que, né, ignorava, e aí, um tempo, eu comecei a seguir. Eu falei, cara, é um negócio que não precisa de investimento financeiro, você precisa investir o seu tempo. E aí, fiquei, sabe, assim, segurando, falei, vou, não vou, vou, não vou. Comecei a acompanhar, Felipe também, que é meu sócio, começou a acompanhar também. E aí, quando realmente, assim, meu faturamento foi lá embaixo. Eu falei, é agora, vou comprar o curso. Meu limite no cartão era muito bom. Eu falei, vou comprar o curso, vou começar isso agora, porque, como não precisa de dinheiro, eu vou investir meu tempo. E aí foi quando eu comecei na Channels, em janeiro, que eu falei lá, né? Em janeiro de 2024, foi quando eu comprei realmente o curso. Janeiro de E 24? aí, No ano quando eu passado? comprei, É mesmo? isso, foi quando eu comprei. Que a gente terminou as apostas ali, né? Encerrou praticamente o grupo em dezembro de 2023 para janeiro de 2024, foi quando eu já não conseguia mais fazer as apostas e tal. E aí foi em janeiro de 2024 foi quando eu comprei. E aí, só que eu não consegui aplicar quando eu comprei. Por quê? Eu entrei, né? Assim, eu falei, poxa, meu faturamento diminuiu, minhas contas vão chegar, e eu sei que a questão de canais do YouTube não é uma coisa que eu vou começar hoje, vou ter resultado amanhã. E assim, o Cassiano sempre deixou claro que ou você pode, às vezes, ter um resultado mais rápido, mas você pode demorar ali 2, 3 meses para ter. E aí eu pensei, falei, meu Deus, eu posso estar comprando o curso hoje, e daqui a um mês eu posso já estar monetizada. Mas eu posso também, daqui 3 meses, não estar monetizada. O que que eu vou fazer com o dinheiro, com as contas que vão chegar? E aí eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, o que que eu vou fazer agora? E como eu sempre falei, eu gosto muito de design, e eu vim da área né, de marketing e tudo mais, eu pensei, eu falei, poxa, vou ver se eu consigo achar uma renda fixa para eu, em paralelo, trabalhar com o YouTube também. E aí comecei a pesquisar algumas agências de marketing, né? Na minha cidade aqui tem algumas e tal. E aí achei, por incrível que pareça, no dia que eu entrei no Instagram de uma agência de marketing, tinha postado uma vaga lá para design. Olha só. Na hora, Gui, eu peguei, muito, muito louco, né? Eu falo, Deus prepara as coisas na hora certa. E aí eu peguei, mandei mensagem para eles pela manhã e falei, né? Me candidatei, mandei meu currículo e tal. Quando foi à tarde, 2 horas da tarde, eles marcaram comigo a entrevista. E aí mostrei alguns trabalhos que eu tinha feito, né? E quando foi às 18 horas, mais ou menos, eles me mandaram. Você pode começar amanhã? Eu lembro como hoje, isso foi no dia 18 de janeiro que eu fiz a entrevista. No dia 19 de janeiro eu comecei a trabalhar, já. E aí eu fiquei naquele alívio, falei, ufa, não é um salário excelente, mas é algo que vai poder me ajudar e me manter para as contas não embolarem tanto, né? E aí fiquei felizona, felizona. E aí na minha cabeça eu falei, vou trabalhar de design durante o dia e à noite eu me dedico ao YouTube. Na minha cabeça foi desse jeito, mas pouco tempo trabalhando na agência foi uma ilusão, assim. Por quê? Talvez muita gente vai saber o que eu tô falando, que o trabalho de design ele é muito desgastante mesmo, assim, na questão de muita coisa para fazer, sabe? Principalmente em agência, são muitos clientes, é uma demanda muito grande e eu fui assim me desgastando muito. Logo que eu entrei. E aí, no primeiro mês eu falei, cara, não vou conseguir conciliar, não vou conseguir conciliar design com YouTube, porque eu chegava às 18 horas, eu estava assim no esgotamento mental, porque design você tem que estar criativo ali o tempo todo, né, para mexer com arte e tudo mais. E aí chegava às 18 horas, juro, Gui, eu só queria deitar na minha cama e ficar quieta, sem conversar com ninguém, sem fazer nada. Eu só queria descansar. E aí eu fui adiando essa questão do YouTube. Na minha cabeça eu colocava, ah, não, depois eu faço, depois eu começo, deixo as coisas se encaminharem melhor, dar uma acalmada, que depois eu
começa o YouTube. E aí fui adiando, fui adiando, fui adiando, fui adiando. E as coisas não melhoraram, muito pelo contrário. A demanda só foi aumentando, o estresse, assim, foi maior ainda. E chegou um ponto de eu falar, cara, não, para mim não dá mais, sabe? Eu cheguei num nível de estresse muito grande, muito, de, assim, minha mãe ficar preocupada comigo algumas vezes. E eu não tinha forças, simplesmente eu não tinha forças, não tinha forças para tocar o YouTube. Aí, resumindo um pouco, né, foi um processo bem doloroso esse de 2024 todo, de não conseguir tocar canal, e eu sabia que, assim, a realidade que eu estava naquele momento não era algo que eu queria para mim, de fato nenhum. Até porque, assim, quando você trabalha para você, igual eu empreendi por 4 anos seguidos, você trabalhar para outra pessoa depois já é um choque muito grande, né? Já é uma dificuldade ali, né? E aí eu falei, cara, eu tô aqui trabalhando para os outros de novo, não quero estar aqui, mas se Deus me colocou aqui é porque tem um motivo, tem um propósito, e eu vou seguir até quando der. E aí, assim, eu fui colocando sempre nas mãos dele. Falava, Deus, nas minhas orações, que eu faço minhas orações todos os dias, né, pela manhã e às 18, 19 horas. E, assim, eu tava chegando num ponto de que eu tava muito infeliz, muito infeliz. E eu falava, Senhor, me dê forças, me tire daqui, eu não quero estar trabalhando nesse local, com essas pessoas, né? Era um ambiente um pouco tóxico e aquilo me fazia muito mal. E eu que sou, assim, bem ligada espiritualmente a Deus, essas coisas, eu sinto a energia das coisas e dependendo do ambiente me faz muito mal. E aí eu falava, Senhor, me tire daqui, que eu não sou feliz aqui, abra as portas, abra as oportunidades em outra coisa. E fui pedindo, sabe, a Deus. E ele me ouviu, né? Como sempre, ele sempre está ouvindo tudo que a gente pede. E aí, quando foi finalzinho de dezembro de 2024, eu, assim, eu cheguei no ápice, do um extremo, que eu estava muito decidida a pedir demissão. Eu falei, para mim, não dá mais. Eu virei o ano, sentei assim, tive uma conversa franca com Deus, falei, Senhor, para mim não dá mais. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, porque eu cheguei no meu limite. Só que, assim, ao mesmo tempo, eu não queria pedir demissão, além de perder meus direitos, e eu não tenho uma renda fixa ali, sabe? Que te passa aquela segurança. Então, infelizmente, às vezes a gente se bota em certas situações por manter a segurança financeira ali, né? Às vezes você é infeliz no trabalho, você faz alguma coisa que você não gosta, mas você se mantém porque a renda te segura ali um pouco, né? E aí eu falei, cara, mas se eu pedir demissão hoje, o que que eu vou fazer? Eu não tenho uma renda fixa, por mais que eu atendesse alguns clientes, né, por fora ali, na questão de design e tal, mas eram clientes esporádicos, de indicação e tal, não era algo que eu poderia falar, não, X por mês eu tiro X. Não. E eu fui ficando muito insegura. Eis que, depois de muito eu orar, de muito eu pedir, falar assim, oh, me tire, você sabe que eu não quero estar aqui, sabe que eu não sou feliz e tal. Ele me demitiu. Ela me demitiu no dia 2. E assim, é muito engraçado porque nas minhas orações, quando foi chegando próximo do meu aniversário, que foi esse mês agora de junho, eu falava, Senhor, eu não quero passar meu aniversário trabalhando na agência, eu não quero passar assim, né, um dia que é especial, ter que estar trabalhando e ter que estar naquele ambiente e tal. E aí eu pedia muito. E quando foi dia 2 de junho, ele, tipo, no início do mês do meu aniversário, ela me demitiu. E assim, Gui, Agora foi assim então. um choro de alívio. Aham. Foi um Recente. choro de Um mês alívio, atrás. assim. Exatamente, exatamente um mês atrás. E aí foi um choro de alívio, com um pouco de preocupação também, que eu falei, Senhor, se você atender o meu pedido agora, é porque você preparou algo muito bom para mim. Porque eu não pedi demissão até agora por conta de insegurança financeira, mas se o senhor me demitiu nesse dia, né, fez com que ela me demitisse, é porque o senhor abriu as portas de algo muito bom para mim. E aí eu, assim, apostei muito nisso. Eu tava muito confiante de que era isso. E aí, assim, por mais que eu tenha chorado no dia de alívio, e de preocupação, eu tava com minha fé muito, muito viva ali dentro de mim. Eu falei, Deus vai preparar alguma coisa muito boa. E assim ele fez. Ele fez. Eu consegui, na mesma semana, fechar outros 2 projetos que eu tenho em paralelo com o YouTube também, né, de marketing também. São muitos projetos com potencial bem grande. E aconteceu, né? Depois também a monetização, que a gente conta depois também. Mas assim, a minha história foi um pouco
longa, né? Eu passei por altos e baixos dentro do marketing. Eu fui muito do tipo de fazer várias coisas para tentar dar certo em alguma, e eu sempre às vezes me frustrava porque eu tinha o resultado, mas não conseguia manter aquele resultado. Tinha um faturamento legal, mas às vezes não conseguia manter o faturamento. E aí foi esse processo, sabe? De começar com infoproduto, afiliada, depois drop e aposta, e fui fazendo um pouquinho de cada coisa, mas eu realmente me encontrei hoje na questão de design, que é algo que eu realmente gosto, eu sempre gostei dessas coisas de arte, eu sou muito criativa e tal. Então, assim, eu tenho alguns clientes que hoje eu posso atender tranquilamente, mas eu me encontrei no YouTube mesmo, pela facilidade de saber que o meu único investimento é meu tempo. É o meu conhecimento e que o resultado ele pode ser altamente expressivo. Pode ser não, né? Geralmente sempre é muito expressivo. E aí eu falei, poxa, é isso que eu quero para minha vida. Cara, é interessante que você foi falando e eu fui anotando aqui. Cara, você passou em engenharia, teve empreendimento físico, restaurante, fitness, seu negócio fitness para crianças também. Trabalhou com Sim, lançamentos, trabalhou com dropshipping, trabalhou no mercado de apostas, agência de marketing, ou seja, sempre na busca, né? Sempre de forma independente, né? sempre, Agora, sempre. assim, nesse último 1 ano e meio, você trabalhou como colaboradora nessa empresa de marketing, mas sua cabeça, sua mente já Isso. é de empreendedora de negócio. Sim, sempre. E você já tem aí no seu mental, porque você já viveu, já teve resultados, bons resultados em outras áreas, então o seu mental já está num sarrafo mais acima, né? E quando a gente traz agora, é questão financeira mesmo, né? Tá questão de Sim, possibilidades, limites, enfim. E aí agora, quando a gente vem para o YouTube, que tem essa facilidade, né, de ter uma margem muito alta de lucro, né, de fato, você sim. precisa investir somente o seu tempo de início, né, porque depois você acaba até delegando. Uhum, Mas se uhum. você, eu agora falando aqui, né, eu refletindo sobre o que você falou pra gente, se você, basicamente, tudo que você botava a mão dava certo, né? Tudo que você botou a Ah, mão sim, aqui deu certo, né? E agora, seguindo esse padrão, não vai ser diferente. E como você já tem esse sarrafo de resultado lá em cima, né? Você já pode esperar aí pela sua própria frequência, né? A vibração e de pensamento e tudo mais. Sentimento também, você já sabe como é que é, né? Ter um certo patamar, assim, um certo conforto. sim, Isso agora vai só agora materializar, só que usando o YouTube como meio, né? E isso é com incrível. Você certeza. monetizou o seu canal agora em idioma inglês, né? Que é o melhor RPM que tem. O sorrisinho fica de orelha a orelha quando se É, monetiza um canal em inglês. E com certeza agora, os próximos meses aqui, engraçado, né? Começando, a gente está gravando dia 2 de julho, começando a segunda metade do ano, então um marco aí também, né? A segunda metade de sim, 2025 para você, sendo incrível. Você também falou que tem outros projetos paralelos, mas principalmente aqui, né? Falando do nosso business do YouTube, com certeza só coisa boa aí, é bola de neve da positividade, da prosperidade aí só crescendo. Mas fala mais pra sim, gente sim. então do seu canal ou dos seus canais, né? Esse acho que não foi o seu primeiro canal que você criou, né? Foi o canal que deu certo, que tá dando certo, mas conta pra gente então agora falando de YouTube, assim, como é que foi a sua jornada, né? Como é que está agora também? Conta aí pra gente sobre os canais. A gente tá querendo saber sobre os canais, Flávio. Sim, sim. Então, como eu mencionei, né, eu sempre vinha pedindo a Deus ali força para poder começar com o YouTube mesmo. Então, quando foi esse ano que eu estava muito decidida a sair da agência, eu falei, Senhor, eu preciso de força. Não sei como o Senhor vai me dar força, mas eu preciso de força. E aí eu comecei o primeiro canal, se eu não me engano, foi iniciozinho de março, que foi quando assim eu dei o meu primeiro start. Eu Desse falei, ano. desse ano. Eu falei, ou vai, ou vai. E aí, assim, eu trabalhava final de semana, eu sempre fui muito full time, assim, para trabalhar, sabe? Eu não tenho preguiça de trabalhar sábado e domingo, trabalho de domingo a domingo. Não sou de trabalhar até tarde da noite, porque eu não gosto de perder noite de sono, eu não sou da madrugada. Então, assim, eu sempre estipulei um horário certinho ali, até 11 horas, meia-noite no máximo. E eu gosto de acordar cedo, porque eu produzo muito bem de manhã, muito mesmo. Então, assim, é o horário que eu mais gosto de produzir. Só que, assim, devido à agência, eu não tinha como fazer isso. O único horário que eu tinha era à noite ou final de semana. Então, assim, com o tempo eu comecei. Falei, vou, nem que foi engatinhando ali, mas eu vou começar um canal sem forças, mas vou. Mas eu sei que Deus, naquele momento, ele foi começando, assim, a me dar a força que eu sempre vinha pedindo. E aí eu comecei meu primeiro canal de aquelas histórias em inglês que ensina
a pessoa a falar inglês, aprender inglês, entendeu? Algumas histórias românticas e tal, aqueles canais de ensinando, aprendendo a falar inglês. Comecei. E aí o canal tava super na baixa, sabe? Assim, visualizações não passava de 70 visualizações os vídeos, e aí eu postava todos os dias e nada, o canal não ia. Aí eu lembro que eu postei uns 15 vídeos e as impressões lá embaixo. E na época como foi meu primeiro canal, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, claro. Então, assim, eu sei que eu misturei depois subnichos, os títulos que eu fazia não era nada chamativo, as thumbs eram ok. Era bem parecida com os canais referências. Só que eu vi que eu fiz muita coisa errada. E aí, como eu não estava tendo resultado, eu falei, deixa esse canal pra lá, vou abandonar. Vou começar outro. E eu tenho um sério, assim, defeito de comparação. Eu tendo a me comparar muito, muito com o resultado, às vezes, dos outros. E aí, eu, às vezes, evitava entrar na sala de conquistas, porque eu via o pessoal, né, tendo resultado rápido ali, e aí eu falo, cara, tem alguma coisa errada comigo, sabe? E aí eu achava que era algum problema na minha estrutura, no que eu estava fazendo e tudo. E eu sei que, por um lado, a gente tem que entender que, às vezes, quem posta lá já está mais tempo que você, já tem mais tempo que você para produzir, para estudar, para aplicar. E o meu horário era muito restrito, né? Só à noite ali ou final de semana. E aí, assim, eu fui com o tempo começando a trabalhar isso na minha cabeça. Mas, assim, desde mais nova, eu sempre tive essa tendência a me comparar com algumas coisas. E, às vezes, a gente se frustra muito, né? Isso não deve acontecer, mas é normal que aconteça. E eu sei que muita gente que vai estar assistindo isso aqui vai passar por isso, ou já passou por isso também. Mas é saber realmente trabalhar isso na cabeça e saber que as pessoas têm tempos diferentes do seu, têm, às vezes, uma facilidade maior de aprender do que a sua. E, enfim, né? Às vezes, escolhe um nicho ali mais fácil do que o seu. Então, assim, é tudo um processo mesmo. E aí, na época que eu comecei, eu tinha essa forte comparação, né? E aí eu falei, cara, todo mundo monetizando em um mês, por que que eu não monetizei? Por que que meus vídeos não estão viralizando? Aí, enfim, abandonei esse bendito canal. E aí eu comecei um canal de histórias de terror. E aí eu falei, vou começar um canal de histórias de terror, que eu vi alguém postando na sala de conquistas, alguma coisa do tipo. E aí falei, vou para esse canal de terror. E aí eu lembro que na época foi quando eu conversei com o Arthur, né? E aí o Arthur Martini me deu umas dicas, né? E até agradeço a ele também. E inclusive ele falou: "Ah, vai ser meu próximo canal de terror também". E aí aquilo já me animou. Falei: "Poxa, se o Arthur vai começar um canal de terror, então acho que eu tô no caminho certo". Então eu já estava com o processo do canal mais ou menos encaminhado, mas estava tirando umas dúvidas com ele. Gui, sério, eu fiz assim uns vídeos muito legais mesmo. Como eu falei, eu tenho a facilidade com edição, então assim, um problema para mim no início foi a questão do perfeccionismo. Então eu era do tipo, acho que todo mundo passa por isso também, de querer colocar as imagens casada com o que está sendo falado. E aí no início desse canal de terror, eu meio que fiz isso. Eu demorava, sei lá, umas 3, 4 horas para fazer um vídeo. E aí eu comecei a ficar agoniada. Eu falei, gente, não pode, isso não pode. E a Carol sempre batia muito na tecla da gente não se apegar a essa questão de, gente, não precisa de imagem com áudio, porque o pessoal às vezes para ouvir, não é para assistir. Então, desapeguem disso e tal. E aí fui trabalhando aquilo dentro de mim. Falei, gente, eu vou precisar começar a produzir mais rápido. E aí comecei a fazer esses vídeos de terror. Aí eu fiz um backlog, eu lembro na época de 5 vídeos, que é inclusive o que eu gosto de fazer também. E aí postei. Postei lá a semana toda, 0 impressões. Eu falei, gente, não. O que que tá acontecendo? Não imprimia os vídeos, não entregava, não dava visualizações. Era canal em inglês também. Nada. E aí eu fui ficando agoniada. E aí eu mandei várias vezes lá na sala de sala geral. E aí o pessoal falando, gente, é normal, o canal é novo, o YouTube tá, né, procurando seu público e tal, tal. E aí eu fui ficando agoniada. Postei o sétimo, o oitavo. No nono vídeo, juro pra você, tava tudo zerado. Tudo zerado, Gui. Era visualizações e as impressões, tipo assim, não chegavam a 10. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E peguei e simplesmente abandonei. Mas não porque não estava tendo impressão e visualização. Eu comecei a perceber que estava me fazendo mal produzir vídeos de terror, porque como eu trabalho, né, muito esse lado meu espiritual, sou muito apegada a essas coisas de Deus e tal, aquilo ali começou a me fazer mal. E aí, um belo dia, eu lembro como hoje, eu estava com outro notebook super velho,
E aí ele desligava várias vezes, assim, lembro várias vezes que eu tava criando o roteiro e ele simplesmente desligava. E aí, um belo dia, eu lembro que foi o 8º vídeo, se eu não me engano, eu tava criando o roteiro e aí passando raiva com esse notebook, porque era velho, já tinha perdido vários roteiros. Eu falei, Senhor, se não for para continuar esse canal, que o Senhor me mostre, que o Senhor me fale. Gui, eu juro pra você, eu arrepiei na hora. Meu notebook desligou na hora, assim, na hora. Falei, pronto, isso foi um sinal. Isso foi um sinal. E aí eu abandonei o canal naquele dia. Acho que era o oitavo ou nono vídeo. Peguei e abandonei. Falei, olha, não vou continuar com esse canal, porque além de não estar me fazendo bem, ficar criando essas histórias, e era história de caminhoneiro, assim, umas coisas, nada é sobrenatural, não. História de caminhoneiro e tal. E aí abandonei aquele canal naquele dia. Deus Falei, não mandou o sinal, quero. amigo. Não tem jeito, Na né? hora, na hora. Eu, assim, ó, arrepiei na hora. Eu falei, caramba, abandonei. E aí eu falei, agora, para qual canal eu vou? Eu ficava meio perdida mesmo, né? E aí fui para assistir um conteúdo de uma moça até do Gold, da Denise. Não sei se você vai Hum. lembrar aí quem é ela. Aí a Denise posta muito conteúdo, né? E eu consumo bastante conteúdo dela também. E aí eu vi ela falando sobre histórias emocionantes dos palitos lá, né? Que muita gente acho que começou a fazer também. E eu falei, cara, legal, edição assim, relativamente simples de fazer, dá para gerar as imagens tranquilo e tal. E aí comecei a produzir esses conteúdos. E aí postei, acho que uns 4 vídeos no canal. E mesma coisa, visualização baixa e tal. E aí eu falei, sabe, é muito louco, porque você tem que ter, realmente, o jogo é de paciência. E aí, depois de um tempo, eu comecei e falei, ah, não tô gostando de fazer esse canal, não sei, sabe? Sabe quando seu coração não vibra por algo que você tá fazendo? E aí, eu olhei assim e falei, ah, não sei, não gostei. E aí, eu sei que com 4 vídeos postados, eu abandonei o canal também. Abandonei, falei, não quero. E aí, eis que fiquei pesquisando mais um pouco. E aí eu falei, cara, agora eu preciso firmar em algum canal. Eu preciso parar de ficar pulando de galho em galho. E assim, eu falo pro pessoal, às vezes isso é normal no início, a gente pular um pouco de canal em canal até você se identificar com algum ali que você realmente goste de produzir. Não que os outros sejam ruins, né? Mas você se identificar. E aí, eu esqueci de falar de um outro canal. Eu falei de 3, né? Foram 4. Fala aí do Pois quarto bem, agora. isso. Aí começou o quarto. E foi muito, muito doido esse quarto. Por quê? Minha mãe também, ela é muito religiosa, muito mesmo, assim. E ela participou da quaresma de Frei Gilson, né? Que teve aí no período da quaresma. E aí, um belo dia, eu estava trabalhando aqui no computador, estava nessa de começar a querer outro canal e pesquisando e tal. E aí, minha mãe chegou na porta do quarto, assim, e eu falei, e mãe, tudo bem? Dormiu bem? Conseguiu participar do Rosário? E ela, assim, eu não vou dizer que foi 100%, porque teve uns dias que ela acabou não conseguindo, mas acho que ela participou, acho que uns 95% do rosário todos os dias ali. E ela chegou na porta do meu quarto e falou assim: Ah, minha filha, hoje eu não consegui assistir, porque ontem eu acabei indo dormir tarde, hoje eu fiquei realmente com muito sono e tal, mas eu vou ver se eu consigo pegar o resumo do Rosário, ou achar o Rosário, lá pelo YouTube. E na hora me deu um estalo, assim. Eu falei, cara, já que minha mãe, assim como minha mãe, que perdeu por algum motivo o Rosário algum dia e tal, e ela quer agora assistir, mas minha mãe ela tem assim uma flexibilidade de horário, ela poderia ficar ali às 4 horas assistindo o Rosário, mas muita gente às vezes não consegue ficar ali 4 horas, né, assistindo um Rosário inteiro. Aí eu pensei, falei, por que não criar um canal de oração onde eu poste os resumos do Rosário? E aí eu tive esse estalo. Falei, eu pego a transcrição do vídeo, né? E de Frei Gilson lá, faço jogo, né, no GPT lá e tal, faço o resumo direitinho e crio um canal com os resumos do Rosário. Que aí as pessoas que não têm condição não têm tempo de assistir um Rosário completo, poderia estar assistindo pelo menos o resumo, saber o que se passou e tal, tal. Aí eu tive essa brilhante ideia. E no mesmo dia que eu tive a ideia, eu já comecei o canal. Eu falei, não, vou começar o canal hoje. E aí comecei a produzir. Eu lembro que isso foi uma quinta-feira, uma sexta-feira. E aí eu fiquei full time, assim, de noite trabalhando, porque na época eu estava na agência ainda. E aí comecei esse canal. E assim, no primeiro vídeo postado já bateu 300 visualizações. Eu Olha falei, aí. cara, é agora. Falei, pronto, acertei. Deus mais uma vez me deu uma resposta e acertei no canal. E aí comecei a produzir.
produzir. Só que eu tive muita dificuldade porque geralmente esse público que assiste o Rosário, né, que é um público, tem gente nova também, mas eu diria que 70% é um pessoal mais de idade assim, gostavam de assistir de manhã. Só que o Rosário de Frei Gilson acabava por volta das 8 horas da manhã ali, por aí, né, que era o final da missa. E eu falei, como que eu vou gerar esse roteiro, sendo que eu estou trabalhando na agência? E na época dessa agência eu trabalhava de home office, tá? Mas eu acho que eu não deixei claro também. E eu falei, como que eu vou fazer esse roteiro? Porque até o YouTube processar a transcrição, liberava ali só por volta de umas 10 horas da manhã, porque era muito tempo, né, de Rosário. Então, às vezes, eles postam, o vídeo lá fica disponível, mas a transcrição demora de ficar disponível, né? E aí eu falei, o que que eu vou fazer? E aí, enfim, resumindo, fui assim, ao mesmo tempo tentando dar conta. Pegava a transcrição, jogava, só que eu tinha que conferir a transcrição toda. E aí isso foi me dando muito trabalho, muito trabalho. Mas assim, eu peguei vários vídeos que bateram 1.000 visualizações, outros chegaram a 900 e tal, mas eu não consegui monetizar o canal de oração. E aí fiquei esse período da quaresma todinho nessa de postar, postava a oração da manhã, a oração da noite e tal. E aí não sei, quando chegou no final da quaresma, que eu não tinha que postar mais, né, o último vídeo, porque já tinha acabado, eu caí num vazio, assim, eu falei, nossa, por que que eu vou continuar, né, e quando eu comecei esse canal, eu falei, Senhor, eu quero começar não com o intuito de querer ganhar dinheiro, assim, em cima das orações, né, porque às vezes a gente bota na cabeça, ah, não, vou criar um canal de oração e tal, para eu ganhar dinheiro e tal, mas a intenção do canal era realmente levar a palavra, né, de Frei Gilson, do Rosário e tal, e que se viesse a monetização, óbvio, que seria bom. E, enfim, aí eu caí no vazio e simplesmente abandonei o canal de oração também. Só que assim, ele tinha uns 120 inscritos só. Eu fiquei postando ali durante uns 35 dias, que eu não comecei exatamente no dia que começou a quaresma. E aí abandonei, Gui. Simplesmente também, alguma coisa me incomodava, sabe? Que eu falei, não tô conseguindo continuar. Então, talvez porque eu teria que mudar o subnicho agora, porque já não tinha mais a questão do rosário. E aí eu me senti perdida e abandonei o canal, simplesmente. E aí foi isso, assim, a história dos 4 canais foram essa. Aí eu abandonei, e aí foi quando surgiu esse atual de histórias, né? Que aí, eu não lembro se foi alguém que postou na sala geral sobre esse nicho, sobre esse subnicho, e aí eu peguei e falei, cara, que canal legal, assim, sabe? Umas histórias legais que toca mesmo a pessoa, e são histórias que realmente acontecem com muita frequência no mundo inteiro. E eu falei, cara, gostei. E aí comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar, pesquisar sobre o canal. Aí foi o período que, de fato, eu sentei, centrada. Eu falei, antes de começar esse canal, eu vou estudar sobre ele. E eu peguei, foquei nisso e falei, não vou começar assim nas carreiras, só porque alguém falou que é legal, vou começar. Não, falei, vou estudar sobre o nicho, sobre esse subnicho. E aí eu peguei e comecei a estudar. Aí o mais engraçado, o mais louco vem agora. Por quê? Antes de eu começar esse canal, minha mãe fez um questionamento para mim uma vez. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, porque eu já tinha começado 4 canais e já tinha abandonado. E eu sempre conversei muito com ela, né? A gente é muito próximo, muito amiga, eu sempre dividi minha vida toda com ela. E eu falei, mãe, e ela seguia esse canal de oração, porque era brasileiro também, e ela falou um dia, você parou de postar no canal? Aí eu falei, ah, mãe, eu acabei abandonando e tal, e aí eu tô querendo começar outro. Peguei e falei assim com ela. E aí ela virou para mim e falou: Ô minha filha, eu sei que você está muito focada nessas questões do YouTube, mas será que Deus quer isso mesmo para você? Gui, na hora, assim, eu falei, cara, verdade, né? Porque muitas vezes a gente quer uma coisa, mas Deus está preparando outra coisa pra gente. E aí eu comecei a me questionar aquilo ali. E eu falei, cara, será que às vezes assim eu tô tão empenhada em querer fazer acontecer, de querer viver do YouTube e tal, mas às vezes Deus vai abrir outra porta para mim, vai falar, me mostrar uma outra coisa que eu devo fazer e que não seja o YouTube e tal. E aí eu comecei realmente a me questionar. Só que eu já estava assim com muitas coisas pesquisadas desse canal de histórias que eu comecei. Eu já tinha assim pegado algumas transcrições, feito algumas análises no GPT, só que eu não tinha iniciado o canal ainda. E aí eu lembro que foi finalzinho de abril ali, meados de abril, que eu peguei e fiz uma oração bem franca com Deus assim à noite e sentei com ele e falei mesmo. Falei, Senhor, a minha vontade é essa, mas às vezes o Senhor não quer isso para mim.
mas eu preciso que o Senhor me mostre, porque muitas vezes ele nos dá a resposta, nos dá indícios ali, a gente não consegue enxergar. E eu falei, eu preciso que o Senhor me mostre, porque eu não quero começar outro canal para que daqui a um tempo eu abandone aquele canal de novo. Então me mostre, de alguma forma. E aí eu falei com ele, eu falei, fiz até assim, meio que um combinado, né? Eu falei, se for para eu começar esse canal novo, que o Senhor me faça sonhar com esse canal e para eu ter uma resposta mais assim concreta, porque talvez o Senhor tá me dando respostas e eu não tô conseguindo enxergar. Pois bem, aí esse dia fiz a oração, né, à noite, fiquei fazendo umas coisas minhas pessoais, acho que eu fui até assistir um filme com minha mãe nesse dia. Eu sei que literalmente eu não pensei no YouTube mais, não pensei em nada de YouTube. Falei, eu vou descansar minha mente porque Deus vai me dar essa resposta que eu preciso. Gui, é muito louco, porque eu acordei de manhã com o coração tão leve, porque ele me deu a resposta que eu precisava naquela noite e até me emociona um pouco. E aí, assim, eu sonhei a noite inteirinha com o canal. Eu consegui, assim, Uau. visualizar o canal todo. E aí eu acordei, eu falei, mãe, eu tive a resposta que eu precisava e eu vou começar esse canal hoje. E foi exatamente no dia 30 de abril, que aí eu, como eu já tinha, né, muita coisa encaminhada, eu só não queria começar o canal sem saber se realmente eu deveria começar. Só que devido à resposta que Deus me deu nesse sonho, é muito louco, porque eu visualizava o canal todinho, assim, durante o sonho. Sonhei a noite todinha, todinha. Tanto que eu acordei leve, leve. Eu falei, cara, Deus me deu a resposta que eu queria. E aí comecei esse canal no dia 30 de abril, né? E aí postei meu primeiro vídeo. No primeiro vídeo que eu postei, eu fiz minha oração em cima daquele vídeo, daquele canal, e entreguei nas mãos dele. Falei, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor vai fazer dar certo. Porque as respostas eu tive e a minha parte eu vou fazer, que é estudar, que é aplicar, que é dar meu máximo nesse canal. Mas se por algum motivo não for para eu continuar, que o Senhor também me mostre. E assim surgiu o canal, no dia 30 de abril. E aí, na época eu ainda estava na agência, né? E aí, como eu falei, eu sempre vinha pedindo forças ali, pedindo para sair da agência, pedindo para Deus, né, me tirar dali, porque eu queria me dedicar 100% ao YouTube. E aí, o início do canal foi uma negação mesmo. Eu postei vários vídeos e, assim, as visualizações não passavam de 70, 80, os primeiros 3, 4 vídeos, tudo zerado. E eu falei, não, vou manter minha persistência, vou manter meu foco. Eu sei que canais em inglês demora mesmo de entregar, né? Vou continuar, vou continuar. E aí eu sei que acho que foi o 15º vídeo por aí, eu postava todos os dias. Bateu 125 visualizações, lembro como hoje, Gui, eu vibrei de felicidade porque tinha passado das 100 visualizações. E eu falei, cara, bateu 125 visualizações. E aí eu peguei, comecei a lapidar esse vídeo que viralizou, né, entre aspas. E eu falei, vou começar a trabalhar em cima desse tema desse vídeo, porque apesar do canal ser novo, foi um que mais teve visualizações. E aí comecei a modelar aquele vídeo. Né, aquele tema daquele vídeo. E aí comecei a postar, aí as views foi assim, aumentando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, e aí fui me dando uma animada. Porém, quando deu 30 dias de canal, sério, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 25 inscritos só. As visualizações continuavam baixíssimas, baixíssimas. E aí eu desanimei real. Real mesmo. Foi até por isso que eu coloquei lá na sala de conquistas, lá no depoimento, que eu tinha desanimado muito. E aí, na época, tava com um pouco de dificuldade também de analisar minhas métricas, porque eu achava que eu estava fazendo coisa errada, que talvez meus títulos não estavam convertendo bem, que eu poderia ter misturado subnicho, e aí eu comecei a me questionar algumas coisas, apesar de um pouco mais de conhecimento que eu tinha. Mas aí eu lembro como hoje, Eduardo, que é do suporte, ele ajudou a analisar as métricas de uma menina lá na sala geral, que também estava com dificuldade. E aí eu peguei e falei, poxa, vou mandar minhas métricas, perguntar a Eduardo se eu posso mandar minhas métricas para ele também. E ele falou, não, pode me chamar assim. Peguei e chamei ele no suporte. E eu falei, Eduardo, meu canal é assim, assim, assado. Mandei meu canal para ele. Eu falei, eu tô com dificuldade de analisar minhas métricas e tal. E aí, assim, ele me ajudou muito, muito. Aí ele falou, Flávio, pode melhorar nisso, nisso e tal. E aí a gente ficou super amigo. Então, assim, é uma pessoa hoje que eu tenho um carinho muito especial, porque é uma pessoa que me ajudou muito, muito. E torço muito por ele e por todo mundo. E aí ele me ajudou muito, sabe? E aí ele me deu várias dicas, me falou, não desanima, seu canal tá com potencial, suas thumbs estão muito boas e tal. E aí eu
fui mantendo a persistência, mas assim, levemente desanimada. Aí, para eu não abandonar o canal, o que que eu fiz? Eu comecei a postar dia sim, dia não. Falei, vou postar dia sim, dia não, diminuir um pouco a frequência para eu não desanimar. E pedindo a Deus guia assim todos os dias para me tirar da agência, porque eu estava na agência ainda. E aí eu sei que teve um dia que eu fiz uma oração e falei, Senhor, isso já era assim, iniciozinho de maio, mais ou menos, meados de maio ali. Eu falei, Senhor, eu não quero estar na agência no meu aniversário, mas se o senhor quiser, eu ainda vou estar lá, né? Conversei muito com ele e eu gostaria muito de monetizar o meu canal no dia do meu aniversário ou no mês do meu aniversário. Tive uma conversa assim franca mesmo, sabe? Porque eu converso com Deus como eu sei que ele está ali, né? A presença física dele não está ali, mas eu sei que ele está ali do meu lado. E aí eu converso como se fosse um amigo meu. E aí eu falei, Senhor, é isso, isso, isso. Eu queria muito monetizar no dia do meu aniversário, mas se não for no dia do meu aniversário, que seja pelo menos no mês do meu aniversário. E aí eu peguei e continuei produzindo, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Eis que chegou agora, no dia 18, eu postei o vídeo, no dia do meu aniversário. E na hora que eu postei o vídeo, eu fiz uma oração mais especial, né? Além de ser o dia do meu aniversário, que já era um dia especial, eu fiz uma oração e entreguei nas mãos dele. Eu falei, eu sei que provavelmente eu não vou monetizar no dia, porque eu lembro como hoje que eu estava com 75 inscritos, somente no dia 18/6, e minhas visualizações, eu acho que só um vídeo tinha viralizado de bater 1.200 visualizações, só. O resto tudo bem abaixo. E eu falei, olha, senhor, eu sei que é praticamente impossível monetizar hoje, né? Mas eu tô postando vídeo, e se o senhor puder me ajudar, que seja feita a tua vontade neste momento. E aí postei o vídeo. Eis que esse vídeo foi o que bombou no meu canal. E aí, no dia que eu postei, já vi que foi subindo as visualizações e tal. No segundo dia, ele já estava com 3.000 visualizações e não parava de subir. E o pessoal, assim, comentava muito no vídeo, sabe? Abraçaram a história mesmo daquele vídeo. E eu falei, cara, que loucura. Tipo assim, era uma sensação inexplicável. E eu falei, caraca, que loucura. E aí, só foi subindo, sabe? Coisa de, sei lá, 4 dias já tava batendo 10.000 visualizações. E aí eu falei, caramba. Aí, resumindo, assim, ele foi o vídeo que puxou a monetização do meu canal, porque ele me trouxe mais de 800 inscritos pro canal e me fez bater um número de horas. E aí eu falei, cara, Senhor, obrigada. Sabe, eu sei que eu não monetizei ainda, mas esse vídeo vai mudar o jogo para mim. E eis que os dias passaram, fui modelando esse vídeo, postando, e aí, assim, sempre batia 1.000, 1.200 visualizações, teve um outro que bateu 4.000, e aí isso foi crescendo. E aí chegou dia 29 ali, já estava no penúltimo dia do mês, eu tava, sério, com 980 inscritos, 85. Eu falei, Senhor, amanhã é o último dia do mês. Eu queria muito monetizar pelo menos no mês do meu aniversário. E aí fiquei naquela expectativa, naquela ansiedade, e toda hora eu olhava lá o Analytics para ver se os inscritos subia para eu bater os números de inscritos, porque as horas eu já sabia que tinha batido. E aí fiquei naquela ansiedade, não sei o quê. E aí eis que quando eu acordei de manhã, no dia 30, no último dia, eu acordei lá com a mensagem: parabéns, você é um parceiro do YouTube. Gui, assim, eu chorei na hora, sabe? Eu acordei na hora que eu vi aquilo, eu desabei, falei, meu Deus, Deus novamente atendeu o meu pedido e eu consegui monetizar, não no dia do meu aniversário, mas foi o vídeo que eu postei no dia que viralizou meu canal, e aí consegui postar, monetizar no mês, né, do meu aniversário. E assim, para mim foi uma sensação inexplicável, sabe? De saber que quando a gente confia, quando a gente acredita, Deus prepara tudo no tempo dele. E é isso. Monetizar canal é muito bom, né? Monetizar canal em inglês, então, melhor ainda. E que história, hein? 4 canais aí que foram pro, entre aspas, cemitério, como eu estava conversando antes, e agora esse grande Sim, canal aí de histórias em inglês, nesse tete a tete com Deus aí, né? Você vê aí que a oração é sim, poderosa, nada é por acaso, sempre que a gente pede um sinal, uma resposta, Deus, o universo, o todo sempre entrega pra gente. Muitas sim. histórias aqui de muitas pessoas que eu já conversei, sempre botaram na mão de Deus ou pediram um sinal igual você e receberam o sinal, e essa é realmente muito incrível, cara. Sim, Você chegou também a comentar, né, que na sala de conquistas você nem entrava muito, porque tinha essa coisa de ficar se comparando, né? sim, E como você falou, acho que muita gente, foi bom você falar isso, acho que muita gente também acaba também evitando, né, porque fica se comparando e tudo mais. Eu também já fui essa pessoa, e aí eu sim. aprendi até Acho que todo com mundo.
tudo. Com certeza. Eu aprendi lá na época, era o Sérgio, que até apresentava aqui o Tia Não Esquece, ele tinha uma frase, não sei se é dele, mas eu aprendi com ele. Ele falava, quem se compara, para. Quem admira, mira, né? Parar de Sim, comparação e transformar em admiração quem te mirava. E aí, uma frase interessante. Você também sim, falou no seu processo, né? Digamos, vamos falar assim, como iniciante no YouTube, foi de pular em galho em galho, né? E sim, eu consigo identificar dois padrões aqui que acontecem com iniciantes. Ou é isso, de ficar pulando em galho, né? De não ter a. No início é normal, não ter a clareza, tá aprendendo ali as coisas, né? Ou então, ou de ficar tipo, pulando em galho, ou de fazer três, quatro canais ao mesmo tempo, pra ver qual, sim, qual vai sair. Eu fui a pessoa que foi mais a segunda opção e também. É claro, tudo é aprendizado, mas é puxado você fazer três, quatro canais primeiro assim. Ó. Caraca, é sim. meio doideira. Mas falando agora, assim, especificamente desse seu canal, você disse então que postava ele diariamente, dia assim, todo dia, passou a postar Isso. dia sim, dia não, né? Inclusive uma frequência muito boa, eu gosto muito dessa frequência de dia sim, dia não. Sim, estou Você gostando também. falou. É uma boa frequência, gostosinha. Você falou nicho de histórias. Agora, como é que fica a questão? Eu quero saber das coisas de você. Como é que você se organiza aí para fazer os vídeos, né? Como é que tá a sua produção? E eu quero saber a minutagem também que você tá botando nesses vídeos aí, sabendo que é idioma em inglês. É vídeo mais curto, vídeo mais longo, como é que tá? Ok, então, eu sempre gostei de trabalhar em lote, tá? Eu tenho uma facilidade de trabalhar em lote, então, no início, quando eu comecei o canal, eu quis fazer um backlog, ele primeiro de 5 vídeos, para eu sentir uma segurança maior de saber que eu ia manter a frequência, e aí eu atualmente mantenho isso também. Tá? Então, eu sempre faço ali um backlog de 5 vídeos e deixo ali programado, no canal. E aí, eu sempre gostei de trabalhar em lote. Tá? Eu sempre vou ali. No início do canal, eu modelei, como eu falei, vídeos da referência. Então, eu já tinha meu prompt muito bem estruturado. Isso é fundamental, porque, de fato, automatiza mais o seu processo. Então, assim, trabalhem realmente o prompt de vocês aí, porque para você fazer o restante fica muito mais fácil, tá? Então, no início, a gente às vezes gasta um pouquinho mais de tempo mesmo, deixando o prompt ali estruturado, é normal, mas você tem que entender que lá na frente você vai colher frutos de ter deixado um prompt bem legal. Então, no início eu modelava. Então, pegava a transcrição do vídeo, jogava lá no meu prompt, ele, né, meio que remodelava aquela história lá, e aí eu pegava e jogava o áudio na CapCut, que hoje é o que eu uso, e fazia, né, toda a edição e tudo mais. Então, assim, com o tempo, depois que eu falei que aquele primeiro vídeo viralizou lá de cento e poucos 120 visualizações, eu parei de usar a transcrição. Então, hoje eu não modelo mais nenhum vídeo, né, de outros canais de referência. Meus vídeos, eles são próprios mesmo. E aí, o que que eu faço? Como meu prompt já está bem estruturado, eu vou lá e faço o roteiro, né? Já tenho uma confiança grande ali no prompt. Eu só olho mesmo assim os primeiros 3, 4 parágrafos, que é o ideal ali para a gente ver se a galera vai se prender no que está sendo falado. E aí gero a história e os últimos 3 parágrafos ali finais que eu dou uma olhada também, para ver como que finalizou a história e tal. E o resto da história, de fato, eu não leio, sabe? Eu não me apego muito a isso, mas obviamente que no início, quando você está começando ali, que o canal é novo, as histórias são novas, é interessante que você veja mesmo, né, para ver se a história tá legal. Mas que depois, com o tempo, você cria essa confiança e deixa o prompt, o chat lá trabalhar. E aí eu criava o primeiro roteiro. Criei, pegava eu já tinha um prompt também que gerava a imagem, né? Hoje eu trabalho só com uma imagem, e essa imagem eu uso ela na thumb, e essa mesma imagem eu faço um vídeo dela, e esse vídeo ele vai ficando em looping ali a história toda, né? Eu Boa dica. animo ele fica em vídeo. Então, assim, gerei o roteiro, jogo o prompt de imagem por último, ele vai gerar a imagem daquela história. Pronto, criei meu primeiro roteiro. Vou para o segundo roteiro, mesma coisa. E assim eu faço para 5 roteiros. Gero os 5 roteiros de uma vez. Antes de gerar o roteiro, eu já tenho ali os títulos, né, separados que eu quero trabalhar em cada história. Então, eu também tenho essa questão de gerar ali primeiro os títulos, porque para mim os títulos é o que vai mandar na parada toda, né? Então, eu estruturo muito bem os títulos também. Gero os 5 roteiros. Depois que eu gero os 5 roteiros, eu vou pro arquivo do SRT lá, gero os 5 arquivos de uma vez, salvo. Depois do arquivo,
gerado, eu jogo tudo no CapCut, gero as vozes, todos de uma vez, as 5, e depois eu jogo no Audacity, né, no Audacity aí, para tirar os atrasos da voz ali. Então, tipo assim, esse processo eu demoro cerca de 1 hora. Eu gero 5 roteiros, 5 vozes, tiro os atrasos, deixo tudo no jeito. Aí, por último, eu trabalho com as imagens, porque nem sempre as imagens ficam do jeito que eu realmente quero ali, né, para thumb, já é uma imagem mais agressiva um pouco assim. E aí eu deixo as imagens por último porque é algo que vai drenar um pouco a minha energia. Então, como eu já estou ali num pico de produção, eu deixo sempre a imagem por último, mas eu tenho na minha cabeça o tipo de imagem que eu já quero para aquela thumb, né? Então, isso eu trabalho muito no meu prompt da imagem. E aí, por último, eu gero as imagens. Então, vou lá, abro, eu uso hoje aquele Image FX do Google, sabe? Boa, boa. Gosto muito dele. E aí eu gero as 5 imagens lá. Vou gerando, vou ajustando. Pronto, gerei todas. Aí eu jogo. Hoje eu tenho o Flow, né? Que é o de vídeo. Eu tenho a assinatura dele. Pego as 5 imagens, já jogo lá, já gero, né? Um pouco de movimento na imagem, né? Da pessoa falando ali. E aí salvo os 5 vídeos. Pronto, eu já tenho assim a minha base da edição totalmente pronta. E Nessa aí eu parte aí só jogo de imagem, desculpa te cortar, quanto tempo você faz, nada geralmente? Quanto tempo você para leva gerar as fazendo essa imagens. parte a imagem mais vídeo aí, mais esses vídeos no Google Flow? E uma média de 30 minutos no máximo. Então, 1h30 aí, então. 1 hora de Sim, processo de antes, 30 minutos agora. Olha só. E aí você faz a bem edição rápido. depois, dos 5 também. Faço a edição de uma vez só também, que aí eu jogo no CapCut, já, tipo assim, minhas pastas são muito bem organizadas, né, por roteiro, então eu já deixo tudo lá, áudio, imagem, o vídeo, tudo muito bem organizado. E aí, assim, como meu monitor também ele é um pouco grande, eu sempre trabalho em 3 telas. Aí quando eu vou fazer edição, eu deixo o CapCut aberto de um lado aqui para fazer edição e já deixo a pastinha do outro lado aqui com imagens, o áudio, tudo que eu preciso. E eu só vou jogando CapCut. Faço a edição ali. Sempre, eu gasto uma média hoje de 10, 15 minutos no máximo, mas no máximo mesmo, para criar um vídeo. Muito rápido mesmo. Peraí, 15 E minutos na aí, edição, nessa edição. na 15 edição, minutos por vídeo. por vídeo. 1 hora, então, para processo de roteiro, voz, narração, 30 minutos de imagem, mais 15 minutos por vídeo, são 5 vídeos, né? Isso, 15, 30, 45 minutos. Mas é isso mesmo? 45 minutos. É isso mesmo. Isso, Então, 2h15 aí. 2 horas, vamos arredondar para 2h30. 2h30, então você deixa um backlog pronto para quê? Dia sim, dia fiz não? cinco Para vídeos. 10 dias. Para 10 dias. Cada 10 10 dias, dias. praticamente. Uhum. Então, 2h30, 5 horas, 7h30. Então, se você pegasse um dia de CLT, digamos 8 horas, em 8 horas, ou seja, um dia de trabalho, você tem vídeo pro mês inteiro. 30. Exatamente. Mês inteiro nada. Tá 2 meses, tá? É dia sim, dia Dá não. 2 meses. Dia sim, dia não, Então, dois para meses. um dia, Sim. vamos lá, um dia de trabalho, né? Seriam 8 horas, digamos 9h07, nove Aham. h 17 9h18, você faz vídeo para 2 meses. Exatamente. Então, assim, meu processo ele está muito automatizado hoje, né? Muito bom. Mas para eu chegar nesse processo, demorou um pouquinho até você ajustar prompt, deixar realmente do jeito que você quer. No início ali você vai gastar um pouco mais de tempo e isso é absolutamente normal. O que não Claro. pode é você continuar, não é perdendo tempo, mas gastando muito tempo desnecessariamente ao longo do processo, né? Então, assim, eu falo com algumas pessoas. Falo, gente, no início tudo vai ser mais difícil, tudo é novo, então você precisa dedicar um pouco mais de tempo ali para você entender o que você quer, qual o tipo de thumb, qual é o tipo de imagem, como que você vai deixar seu promptzinho redondo, Claro, mas aí claro. depois você vai colher os frutos disso daí. Como hoje eu colho. Então, assim, só que no início também eu me bati muito, que eu ficava, meu Deus, eu tô gastando 2 horas num vídeo, como assim? Hoje não, hoje eu gasto 15 minutos. Então, para eu chegar nesse nível, eu precisei passar ali pelo um processo um pouco doloroso também, entendeu? Claro, De claro. tempo. E é normal, tá? É normal. Ah, O que não podia era assim, 30 dias depois, 40 dias depois, 2 meses de canal, você ainda tá gastando 2 horas num vídeo, editando um vídeo. Então, assim, hoje eu não é, acho que, a não ser que o seu canal, óbvio, seja um canal de edição mais complexa, essas coisas assim. Mas pro meu tipo, e principalmente de canais de histórias, que a gente sabe que são edições simples,
Não é normal você gastar esse tanto de tempo, assim, sabe? É, realmente. Geralmente você gasta tempo no início. O primeiro degrau é sempre o maior, né? Não adianta. É Depois vai maior. ficando menorzinho. Depois. É, como você falou, é o processo automatizado. Você Exatamente. tá fazendo esses vídeos com duração de quanto tempo? 30, 35 minutos. É, o que É também nessa média. não é muito extenso. É uma boa minutagem. 35 minutos é uma boa minutagem. Sim, Poxa, sim. que maneiro, o Flávia. E assim, se você pudesse, você também já falou, já compartilhou as ferramentas que você está usando, né, com a gente, recapitulando, é o Flow para os vídeos, é o Image X, né, FX do Google para as imagens, É esse CapCut aí. para narração, né, e para edição, o GPT, Isso. GPT, né, para fazer os roteiros, ou Cloud. Não, eu citei GPT, mas hoje eu uso o Cloud. Eu Mas uso ela o gosta Cloud. muito do Cloud para fazer Sim, histórias. para fazer o roteiro. É incrível. Isso. Gosto bastante O... dele. Se você pudesse dar assim uma dica técnica entre todas as outras que nas suas falas dá para pegar, né? É, o sucesso deixa rastros, não é mesmo? Agora, uma dica assim técnica que a pessoa pode aplicar hoje, uma coisa que deu certo com você, dá certo nos seus canais. Que dica aí, essa dica aí de ouro aí você deixaria pra galera, o diamante. E assim, uma coisa que eu comecei a aplicar nos meus vídeos e no meu roteiro, que graças a Deus a minha retenção sempre foi muito boa dos meus vídeos. Então eu sempre mantinha ali acima, sempre dos 35%. E depois Boa. que eu comecei a aplicar o que eu estou fazendo, minha retenção todas estão acima de 40%, 45%, teve retenção que chegou a Uau. 50% e se Uau. manteve, tá? Isso que é o mais legal. É você estruturar muito bem o título, tá? E no caso do meu canal, tá? Que são histórias, ele começava, o primeiro parágrafo ali, a narração, começava com algo relacionado ao título. Então, como o meu título, ele é um título de impacto, o meu áudio ali, a narração, ela começa com algo relacionado ao título. Então, assim, foi um diferencial para mim que, de fato, a pessoa já entra ali no seu vídeo, porque a thumb, junto com o título, chamou a atenção, e aí, consequentemente, quando ela começa a ouvir a história, já tem algo relacionado ao título. Não que você vai colocar o título no primeiro parágrafo lá do seu roteiro, não. Mas você ajusta ali com o prompt e fala que você quer algo relacionado ao seu título. E aí, comigo, assim, funcionou muito bem, porque na hora fisga a atenção. E eu trabalhei muito isso, e assim, minha retenção foi lá em cima. Então, é uma dica aí que talvez quem não use possa estar começando a aplicar, que pode, né, tá dando certo, mas como a gente fala sempre, tudo é teste, né? Mas para Aham. mim funcionou muito bem. E a questão, assim, invista de fato o seu tempo em analisar as referências. Por quê? A gente tem uma tendência ao imediatismo muito grande. E às vezes aquela questão de ansiedade, de você querer começar logo, você acaba, não, peguei um canal aqui, nossa, esse canal tá bombando, vou começar a modelar ele. E não é assim. Então, assim, você tem que jogar ele lá aquelas ferramentas, né, que analisam, ver a questão de títulos, se realmente os títulos estão bacanas para você trabalhar também em cima da modelagem daqueles títulos, porque às vezes a gente entra num canal, como aconteceu comigo, que a gente às vezes foca só nas visualizações. Só que se aquele canal estiver errando também, a tendência de você errar no seu também é muito grande. Então eu tive muito cuidado quando eu comecei esse canal, por isso que eu falei que no início eu estudei bastante, porque a gente não pode se apegar só à visualização, a gente tem que entender se realmente aquele canal está tendo um sucesso legal. Porque se ele estiver falhando, se ele estiver errando, se ele estiver misturado com subnicho, você vai falhar no seu canal também. Então, uma dica que eu dou, assim, invista mesmo o seu tempo, nem que seja um dia, 2 dias, 3 dias ali, para você analisar mesmo as referências antes de você começar a modelar essas referências. E a questão de trabalhar em lote, eu acho que é algo que fez um diferencial para mim, porque quando vocês é um sentimento de paz, eu costumo dizer, quando você sabe que você já tem 5 vídeos produzidos, que o seu canal já está ali todo programadinho, bonitinho, você tem condição de estar aplicando o seu tempo agora para estudar outras coisas, para às vezes buscar novas referências ou até começar um outro canal, entendeu? Então, assim, é uma das dicas principais que eu dou, a questão de trabalhar em lote, a questão aí de colocar o título no início do roteiro também,
e de investir o tempo procurando as referências. Boa, pedi uma dica, ela deu logo três. É isso aqui. Aqui na Channels a É, gente só transborda. Ô Flávia, falar em Channels, se você pudesse definir aí a Channels em uma palavra, qual palavra seria essa? ai, acolhimento, sabe? Que foi o Boa. sentimento que eu tive desde o início, assim, eu me senti muito acolhida, o pessoal é super solícito, assim, em te ajudar, em responder suas dúvidas, suas perguntas, e todo mundo sempre muito educado, sempre pronto ali para te ajudar, para te responder, e o suporte sem comentários, né? Assim, vocês estão ali 24 horas. Vocês estão ali 24 horas, 24 horas, né, em tese, disponíveis ali, sabe? Você manda uma dúvida, rapidamente você já é respondido. Então, assim, eu me senti muito acolhida, sabe? Me passou muita confiança desde quando eu comecei, desde que eu entrei na sala geral. Falei, cara, que loucura, isso aqui é realmente mágico. Channels é incrível. Vou deixar aqui o convite para você, meu amigo, minha amiga, que está aqui com a gente até agora. O link aqui ó, no primeiro comentário fixado. Entre em contato com a nossa equipe, tira todas as suas dúvidas e a gente se encontra lá dentro, né? Se você der esse passo de fé e de coragem, chega lá, manda um oi para mim que eu vou te responder lá, te dar as boas-vindas, tudo bem? Olha só, Flávia, que história. A gente falou lá do início, de agora, sua saga com os canais. Você deu bastante dica pra gente aqui. Você é uma pessoa que tudo que você botou a mão sempre teve resultados, né? E com o YouTube não poderia ser diferente. Mas agora vamos falar de Amém. futuro, assim, né? A gente tá na segunda, começando agora a segunda metade de 2025. Né? Com certeza vai ser os próximos 6 meses bem diferente do que foram os primeiros 6 meses, não é mesmo? Amém. E agora vamos projetar aqui para dezembro, né? 6 meses, final do ano, vamos pensar no negócio, no business do YouTube. Como você se vê então em dezembro, assim, finalizando o ano, olhando para os seus canais? Você pensa em dar all-in agora nesse canal? Você pensa em abrir um segundo, um terceiro, começar a criar uma rede, começar a delegar também um processo? Como você se vê em dezembro? Ô, Gui, então, eu não diria nem até dezembro, porque quando a gente monetiza, né, já vem aquele gás a mais, de saber que você vai estar faturando ali e a gente ainda assim não vai saber o faturamento real agora, mas só de estar faturando em dólar, né, já a gente já dá uma animada boa. Muito bom. Então, eu já tô querendo pegar este canal meu que deu certo, e eu quero replicar ele em outro idioma. Então, assim, eu já tô com as ideias, mas vou esperar, né, chegar o final de semana aí para estar fazendo isso com mais calma. E quero pegar no mesmo nicho desse, nesse subnicho que eu tenho, e replicar ele também com uma estratégia um pouco diferente, tá? Então, eu já tô com essa ideia aí de pegar o meu canal principal e já criar outros dois canais em cima dele. Então, não é algo nem para dezembro, já é algo que eu quero fazer assim de imediato, mas em dezembro eu espero estar assim com esses três canais muito bem estruturados, me dando, né, um faturamento aí que eu consiga realmente para 2026 já criar uma rede maior e delegar funções. Então, eu tenho essa vontade de trazer gente para a equipe, de realmente, como a gente fala, né, o YouTube ele é um negócio. Então, se você não enxerga isso como um negócio, você vai patinar. Então, como eu já tenho um pouco essa mentalidade também de empreender, de lidar com pessoas, para mim talvez vai ser um pouco até mais fácil. Mas para 2026 eu quero estar com uma rede de canais aí grande, de pessoas trabalhando comigo. Eu já tenho algumas pessoas em mente, inclusive, de gente que Boa. trabalhou comigo, que tem um potencial muito bom. E eu pensava, falei, cara, fulano vai se dar bem com isso, tem uma facilidade para isso. Então, assim, eu já tenho pessoas na minha cabeça que eu, inclusive, quero chamar para estar comigo nisso daí. Então, basicamente, a Flávia de 6 meses espera estar, assim, redondinha com esses três canais, por enquanto. Para 2026, a gente está aí, né, dobrando, se Deus quiser, a quantidade de canais. Boa, dobrando os canais e quadruplicando o faturamento. Isso que é bom. Faturamento, é. Quadruplicando quer dizer, tem sabe, né? Porque não tem limite, para cima não tem limite, né? Vou Não pedir tem, para os não nossos tem. amigos e nossas amigas aqui que estão com a gente, já comenta aqui, Flávia, seu segundo semestre será mágico. Comenta aí, Flávia, Amém, seu amém. segundo semestre será Aceito e recebo. mágico. Isso aí, vamos começar a
crescer mais essa egrégora aí de manifestação positiva. Agora, minha amiga, quero fazer aqui umas perguntinhas que nada é combinado aqui, né? Mas quero fazer umas perguntas aqui meio bate-volta para a Sim, gente refletir um pouco. Pode ser? Aceita? pode, claro. Antes de tudo, eu quero saber de você. Essa é realmente é bem. Eu gosto muito da primeira pergunta. Eu gosto de saber dos sonhos da galera. Me fala um grande sonho que você tem, um grande sonho seu de vida. Ah, é até difícil, porque são vários. É difícil. Pergunta é capciosa. Ah, para mim, assim, é algo que eu sempre busquei, batalhei, e é algo que eu ainda quero fazer, que é dar uma condição de vida, assim, maravilhosa para os meus pais, né? Para minha mãe, para meu pai, minha irmã, e poder dar o melhor para eles, entendeu? Então, assim, eu sei que o YouTube pode proporcionar isso, então é o meu grande sonho, assim, sabe? Eu falo, aposentar meus pais, é o que eu realmente quero, sabe? Sem ter que se preocupar com nada e poder proporcionar para eles aí o melhor. Então, acho que esse é o meu sonho realmente principal. Aí tem os outros materiais, mas esse eu acho que é o principal mesmo. Boa, boa. E o que que você acha mais desafiador no YouTube? Você acertar a thumb ou você segurar a retenção? Ai, eu acho que acertar a thumb, tá? É. Eu acho que para mim é acertar a thumb. Porque, como eu falei, eu tive facilidade de segurar a retenção. Acho que eu consegui trabalhar bem meu prompt, mas a thumb é o que vai fazer o povo clicar ali, né? Então, você acertar nela, eu acho que foi mais complicado. Boa, boa. Tem alguma crença aí que o pessoal geralmente fala sobre o YouTube, mas que você discorda completamente? Ou um Você teria papo aí? exemplos? Não, eu tenho, como, por exemplo, não dá para viver de canal dark, de canal anônimo. Você Ah, não consegue se manter com um canal só. eu acho, assim, eu acho que eu nunca vi alguém falar isso, assim, até porque, assim, eu só consumo um pouco do que tem ali dentro da Channels, e todo mundo Tá tem uma certíssimo. expectativa muito alta, então, assim, não tenho, essa crença realmente eu não tenho, assim, nunca ouvi falar a respeito. Tranquilo, sem crenças por aqui, coisa boa. O que que você acha mais sabotador assim para um criador de conteúdo, principalmente para iniciante? O perfeccionismo em demasia ou a pressa em fazer acontecer? Pressa, eu acho que a Pressa no saco. pressa, porque a pressa, ela atropela as coisas, porque por mais que você seja perfeccionista, você vai fazer algo bem feito depois, você pode demorar mais, mas você vai fazer bem feito. Agora, quando você atropela as coisas e faz ali afobado e tal, a tendência de você falhar e errar lá na frente é muito grande. Então, eu acho que a pressa é inimiga de quem trabalha com YouTube mesmo. Boa, boa. Fala um nicho aí que você nunca faria, nunca entraria. O nicho? Essas coisas de futebol, notícias, eu acho que não me vejo fazendo, Boa, não boa. gosto. E você tem um mentor aí de vida ou de momento? Fala um mentor que você tenha. Deus, primeiro, eu considero ele meu mentor principal. E hoje, assim, o Cassiano, eu falo a Channels, porque, assim, como eu falei, eu consumo muito conteúdo da Channels, então eu considero mesmo o Cassiano meu mentor, que foi através dele que tudo começou. Eu achei ele um cara, assim, sensacional, de uma mentalidade muito, muito, muito avançada. E eu falo, um dia quero chegar no nível dele também. Então, Com é um cara que eu admiro bastante. Com certeza, estamos no caminho, não é mesmo? Minha amiga Flávia, quero aqui respeitar o seu tempo, já agradecer, né, a sua disponibilidade, Obrigada. poder estar aqui com a gente compartilhando, não só compartilhando, mas transbordando aí, né, dicas, insights, sua história, suas vulnerabilidades, né, suas conquistas, mas também as coisas que Sim, você teve que abrir mão, né, com certeza virou a chave de muita gente aqui. E agora, em público, né, publicamente parabenizar você pelos resultados. Com obrigada. certeza é só o começo de muita coisa boa que está vindo aí pela frente. Mas se você pudesse deixar uma mensagem para nossa galera, né, nossa querida audiência, a galera que chegou até aqui no nosso episódio, uma frase que vai chegar para todo mundo assim, todo mundo vai receber a notificação, vai abrir e vai ler. O que que você diria para essa galera que está aí na busca? Olha, é uma frase que eu carrego para a vida e eu vou compartilhar porque, apesar dela ser um pouco clichê, ela é bem real, que é assim,
O plantio, ele vai ser árduo, ele vai ser difícil, mas quando você confia, a colheita, ela é muito abundante, ela é muito abundante. Então, é uma frase que eu carrego para mim sempre, que independente das coisas, às vezes a gente planta sem saber como vai colher, enfim, mas Deus prepara tudo e lá na frente ele faz a colheita ser abundante, faz a colheita ser boa, faz ser feliz, assim, sabe? Então, é basicamente isso. O plantio vai ser árduo, mas a colheita será abundante. Uau, não poderíamos terminar de maneira melhor, né? Como é que é a frase? Sim, A colheita, só para a galera poder comentar aqui. o plantio vai ser árduo, vai ser difícil, mas a colheita será abundante. Boa, gente, comenta aqui embaixo. O plantio vai ser árduo, mas a colheita será abundante. Vamos começar aqui a manifestar É aí na vida isso. de todo mundo aí essa colheita de abundância e prosperidade. Se você Amém. também chegou até aqui, agradeço você, meu amigo, minha amiga. Vou fazer mais uma vez o convite aqui, ó, link no primeiro comentário fixado. Conversa com o nosso time aqui. Vem fazer parte da Channels, né? A gente fala que é o time que tá sempre ganhando, invictos, os maiores do Brasil Exato. e da América Latina. Minha amiga Flávia, mais uma vez, muito obrigado. E para todo mundo que ficou até aqui, um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Sucesso.